Feliz? Louvado seja Deus. Que coisa boa estar na casa do Pai, na casa do Senhor, para juntos nos alegrar, louvar e bendizer o seu santo e excelso nome. Eu quero convidar você nesse instante a abrir comigo sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 2 e o verso 3. Jó, capítulo 2 e o verso 3, que diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te exaltar, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Obrigado porque o Senhor já falou poderosamente conosco através do louvor. Obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença através desses cânticos, através dos Teus filhos, que o Senhor trouxe aqui para ministrar aos nossos corações através de cada letra de cada canção. Estamos agora diante da Tua palavra, e a incumbência, a responsabilidade é grande, porque não viemos aqui para ouvir a voz de um homem, viemos aqui para ouvir a voz do Senhor, e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco. De mim mesmo eu nada sei, nada tenho, nada posso, mas creio que o Senhor há de falar conosco de forma poderosa nesta noite. É a nossa oração em o nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz: Amém. Podeis sentar, queridos. Para mim também é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês pela primeira vez, conhecendo mais uma partícula do povo do Senhor. Estamos felizes, eu e Rutinha, minha esposa. Estava ali conversando com o pastor Sóstenes, né? E eu fico muito feliz quando eu chego numa igreja assim também. Deixa eu parafrasear o grupo Atos aqui, porque o pastor Sóstenes já me puxou ali e disse: olha, fique à vontade para pregar. E eu disse: não, pastor, eu já estava me sentindo à vontade. E o senhor dando uma palavra dessa, a gente termina rapidinho, antes da meia-noite a gente encerra. E eu já vi que vocês estão animados, né? Que bênção. Mas uma alegria, pastor Sóstenes, estar aqui. Que Deus continue lhe abençoando. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do grupo Atos. Deus abençoe vocês. Que o Senhor continue se utilizando de vocês para a glória dele. Trago aqui a saudação de paz da nossa igreja. Congregamos ali na igreja do Nazareno em Boa Viagem. E eu trago aqui a saudação de paz do nosso pastor Gilton, para o nosso pastor Sóstenes e para todos vocês em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Quando eu perguntei a Rutinha, qual é o tema da mensagem? Ela disse honra e caráter. E hoje eu fui incumbido de falar, na verdade, desses dois temas que são tão importantes. São duas áreas que definem quem é você: honra e caráter. Se você souber usar muito bem essas duas coisas, as portas se abrem. Mas se você também não souber usá-las, as portas se fecham. É através da honra e do caráter que se constrói legados. É através da honra e do caráter que você vai ser reconhecido. Eu não sei se você já escutou isso, mas eu já, e não foi uma nem duas vezes. Quando um sujeito tem um bom caráter, alguém diz: olha, cola nele, porque a gente boa é gente de caráter. Mas o contrário também é verdadeiro. Você já deve ter ouvido alguém dizer: tem cuidado com fulano, que isso não presta para nada, isso é um mau caráter, não serve para nada. Porque honra e caráter têm essas características. Abre portas, mas se você não souber usá-las, você também vai fechar portas.
E quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que uma coisa precede a outra. A gente não pode colocar honra na frente do caráter. Porque quando eu abro a Bíblia, eu descubro que, para que a gente possa ter de fato honra, nós precisamos primeiro ter caráter. E eu queria que você dissesse comigo, diga assim: caráter precede a honra. Você nunca vai ter primeiro a honra. Primeiro você tem que ter caráter, porque depois dele vem a honra. E eu fico feliz quando eu leio de tantos personagens na Bíblia que tiveram caráter. Mas lendo esse tema em casa, eu me lembrei dessa figura tão conhecida de todos nós, que é Jó. E por que Jó? Jó tem alguns diferenciais como uma figura de caráter na Bíblia. Em primeiro lugar, porque Jó é um homem que tem algumas características que o próprio Deus olha para ele e chama Satanás para um diálogo e diz assim: vistes lá o meu servo Jó? Porque, afinal de contas, eu costumo dizer que você sempre será reconhecido não é pelos dons que você tem. Dons, eu costumo dizer que são ferramentas que vêm de cima para baixo. É Deus capacitando você para uma grande obra. Mas caráter é diferente. É você ofertando algo que vai de baixo para cima. Dons vêm de cima para baixo. É Deus municiando, capacitando você. Caráter é você mandando para Deus algo que só você pode fazer, chamando a atenção dele. Porque caráter, o que é a definição de caráter? De uma forma muito simplória, muito simples, caráter é você de fato sendo aquilo quando as cortinas fecham. Há quem diga que caráter é quando ninguém está por perto e você está sozinho. Então há quem diga que isso é caráter. Eu vou mais longe dizendo que caráter é um conjunto de elementos, de fatores, como por exemplo, valores que são inegociáveis. Caráter é algo imutável. Caráter é algo atemporal. Para mim, caráter é isso, é um conjunto de valores, de elementos que o tempo passa, mas isso não muda. Por exemplo, a verdade. Quem gosta, quem anda pela verdade é uma pessoa de caráter. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, o verso 8, Paulo vai dizer que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, quem ama a verdade é um sujeito de caráter. Quem procura viver com uma vida de honestidade é uma pessoa de caráter. E quando eu olho para Jó, a história de Jó ela é muito interessante, porque toda a figura que é introduzida na história da Bíblia, no Antigo Testamento, eu não sei se você já percebeu, a primeira coisa que é citada dela é a sua genealogia. Por exemplo, Obed gera Jessé, Jessé vai gerar Davi. Quando você vai lá para Neemias e qualquer outra história da Bíblia, a primeira coisa que é citada é a genealogia. E fulano gera Beltrano, que gera Ciclano. A história de Jó não. A história de Jó exclui completamente qualquer genealogia. E ela já começa citando o caráter de Jó. Abra comigo aí capítulo 1 e o versículo 1. Não existe genealogia em Jó. Diferentemente de vários livros do Antigo Testamento, olha como começa Jó capítulo 1 e o versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Então você pega qualquer outro livro do Antigo Testamento, a primeira coisa que você vai ler é a genealogia de alguém. No livro de Jó, isso aqui é diferente. Já começa citando o caráter desse homem. E quando a gente vai para a história, você vê que os pais da igreja vão dizer que o maior patrimônio, a maior riqueza que Jó possuía, não era a riqueza que ele tinha. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. O que é que Jó possuía? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Mas quando você pega Justino Marte, um dos pais da igreja, ele vai colocar Jó no mesmo patamar de Abraão, Isaque e Jacó.
Quando você lê Clemente de Roma, Clemente vai dizer que quer ser um crente perfeito, imite a vida de Jó. Quando você vai ler Clemente de Alexandria, ele vai dizer que quer ser um crente referência, procure andar nas mesmas pegadas de Jó. Todos os pais da igreja vão enaltecer o caráter desse homem, porque o que faz a diferença na vida de um cristão, não se engane, não é a Bíblia que você carrega, não é a roupa que você veste, não é você dizer que é reformado ou que você é pentecostal, porque as pessoas não estão olhando para isso. As pessoas olham para o caráter que você tem, porque a partir disso, elas dizem, houve de fato uma mudança, porque a primeira ação do Espírito Santo na vida de um crente é a mudança do caráter. Roubava, não rouba mais. Era fofoqueiro, o Espírito Santo chega, corta quase toda a língua. Gostava de estar por aí falando da vida dos outros, agora não. Vivia tomando a 51, a 61, a 71, a 81, a 91, a 101. Mas quando conheceu a Cristo, o seu caráter ele é transformado. Gostava da safadeza, gostava da coisinha errada, gostava de colocar a mão naquilo que não era dele. Mas agora o caráter de Cristo está impregnado nele. E quando ele passa, alguém diz, ei, tem uma diferença na vida dele. Fulano não é mais a mesma pessoa. O que foi que houve? É que agora você não mais vive, é Cristo que vive em você. Agora é o caráter de Cristo impregnado em você. E quando eu olho para Jó, eu vejo todas essas características. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que quando Deus olha para Satanás em relação a Jó, ele vai dizer assim, não há ninguém na terra como ele. Como ele como? Rico? Famoso? Poderoso? Não. A Bíblia fala que Jó era irrepreensível e íntegro. Aqui há duas expressões no hebraico que é usada para Jó. A primeira é Tam e a segunda é Iachá. São quase sinônimas, que têm esse sentido, esse significado. De um homem que procurava andar uma vida correta, ter uma vida justa. Jó amava viver pela verdade. E é por isso que Deus olha para o diabo e diz assim, vistes lá ele? Vistes lá o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. E quando Deus fala isso, não está falando das 7.000 ovelhas, dos 3.000 camelos, das 500 juntas de bois, das 500 jumentas, não. Deus está dizendo, Satanás, ali é um homem de caráter. Ali é um homem que procura andar uma vida de integridade. Aquele é um homem que procura ter uma vida correta, uma vida justa, porque, deixa eu dizer uma coisa para você, quem tem caráter não abre mão da verdade. Quem tem caráter procura ser honesto em tudo que faz. Quem tem caráter é justo e correto naquilo que fala e naquilo que vive. E, como eu falei para vocês, o caráter é uma oferta de excelência do homem, que sempre vai chamar a atenção de Deus. O que eu acho interessante, outra coisa aqui em relação a Jó, quando trata de caráter, é que o Senhor diz assim ao diabo, reparou em meu servo Jó? Essa pergunta de Deus para o diabo, ela é curiosa, porque como eu falei há pouco, Jó está ofertando para Deus algo que só você pode fazer. A Bíblia fala que Abel, sem existir nem a lei, que dizia, olha, você tem que trazer isso aqui, tem que ser as primícias que tem que ser ofertadas ao Senhor. A Bíblia fala que Abel, de bom grado, foi lá e ofereceu as primícias ao Senhor. Isso chama a atenção de Deus. Com Jó não é diferente. A Bíblia fala que ele procura oferecer a Deus uma vida irrepreensível. Deus não fica atrás de Jó. Deus não manda recados para Jó. Jó, por conta própria, ele diz, eu quero agradar ao Senhor aonde eu estiver. Eu quero ofertar a Ele uma vida de retidão, uma vida de justiça. Porque é preciso que você entenda que eu e você somos olhados e observados. Não se engane. As pessoas não querem saber se a sua Bíblia é de estudo, se você faz parte dessa igreja. As pessoas querem saber se de fato você é aquilo que você diz que é. Eu acho interessante esse texto porque o Senhor diz assim, Satanás, reparasse nele.
Olhe para a pessoa que está aí pertinho de você e diga assim: quem tem caráter sempre vai ser observado. Diga assim: tem alguém de olho em você. Tem alguém de olho em você. Não se engane. Eu me recordo que eu estava no Bem-vindo lá da nossa igreja, eu e Ruth. Ruth recebendo as irmãs e eu recebendo os irmãos. E cada pessoa que chegava, a gente dizia: olha, boa noite, a graça e a paz, fica à vontade, sejam bem-vindos. E de repente lá vinha um homem, um jovem ainda, meia idade. Quando eu fui apertar a mão dele, ele apertou primeiro, mais rápido, a minha mão, segurou bem forte, olhou para mim e disse assim: sabe por que é que eu estou aqui na igreja hoje? Eu disse: sei, porque Jesus lhe alcançou. Ele disse: também, mas eu estava olhando para você. Eu disse: para mim? Ele disse: sim. Eu nem conhecia aquele homem. Era a primeira vez que eu estava vendo ele, porque eu estava sempre com o pastor no altar e a igreja muito cheia, a gente não consegue identificar todo mundo. Mas ele disse: olha, faz tempo que eu venho olhando você. E eu não sabia. Eu não tinha ideia que aquele homem estava me observando. O seu caráter está sendo observado por alguém. O Senhor disse: visses lá o meu servo Jó? Reparou nele? Aonde você trabalha, tem alguém olhando. Aonde você mora, tem alguém te observando. O caráter cristão é algo, irmãos, que eu e você precisamos todo dia pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a ser um crente de fato. Que por onde eu passar, a luz do Evangelho brilhe. Por onde eu passar, o teu nome seja glorificado. Porque Deus disse: visse lá o meu servo Jó. Aí Satanás disse: mas também colocasse nele uma sebe, uma cerca. Satanás achava que Jó só era o que ele era porque Deus tinha aberto muitas portas, tinha dado muitas riquezas. Mas Satanás estava equivocado. Eu louvo a Deus porque quem tem caráter de Cristo nele, ele adora a Deus e é o que é, independente das circunstâncias. Ele glorifica a Deus se está tudo bem, mas se as portas estiverem fechadas, ele está glorificando ao Senhor. É maravilhoso quando você conhece uma pessoa que tem um caráter de Cristo. Ele chega na igreja de carro novo e está feliz, está glorificando a Deus. Mas se não tiver carro, se tiver desempregado, ele chega na igreja alegre do mesmo jeito. Porque ele sabe que a vida dele está nas mãos daquele que tem a solução para todas as coisas. Eu costumo sempre contar essa experiência. Eu estive à frente de uma igreja durante alguns anos, dirigindo. E Ruth e eu tivemos experiências distintas. Ela dirigia o grupo de oração da igreja, com algumas irmãs. E quando foi num belo dia, Ruth saiu da consagração, meio-dia, parou ali com as irmãs para almoçar. Aí chegou uma irmã com 3 garotinhos, 2 pequenininhos assim, ela arrastando, e uma aqui no braço. Meio-dia, o sol a pino, aquela mulher bateu na porta da igreja. Aí Ruth foi lá falar com ela. Ruth olhou para ela, suada, cansada. Ruth disse: e aí, está tudo bem com você? Ela abriu um sorriso e disse: está tudo bem, irmã Ruth. Aí Ruth disse: você está fazendo o quê pela rua uma hora dessa? Ela disse: estou catando latinha para pagar o aluguel da casa. Ruth disse: você já almoçou? Ela disse: não. E Ruth disse: cadê seu marido? Foi embora de casa. E eu fico na rua catando lata para pagar o aluguel, arrastando 3 crianças. Aí Ruth disse assim: está tudo bem mesmo? Ela abriu outro sorriso e disse: não está faltando nada, irmã Ruth. Deus está no controle de tudo. Uma pessoa que carrega o caráter de Cristo, ele não é movido pelas circunstâncias, ele não vive reclamando. Jó vai dormir rico, se acorda pobre. Jó vai dormir tendo 10 filhos mais bonitos de todo o Oriente, se acorda tem 10 caixões para enterrar. Mas a Bíblia fala que quando as notícias vão chegando, e não é uma hoje, outra semana que vem, outra mês que vem, não. A Bíblia fala que dentro de pouco tempo, calcula-se que foi dentro de 24 horas, se imagina isso? Um vai chegando, dá a notícia, quando ele mal termina, o outro já encosta.
depois de ouvir aquelas trágicas notícias, 4 tristes notícias, a Bíblia fala que Jó encontrou motivos para adorar. A Bíblia fala que Jó rapa a cabeça, rasga suas vestes, cai no chão e faz uma das mais belas orações da Bíblia. Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou. Quem tem o caráter de Cristo, independente das circunstâncias, ele adora. Aí Ruth deu um abraço naquela mulher, dividiram o almoço com ela, e ela disse: irmã Ruth, está tudo bem, graças a Deus. E pegou as crianças, de barriguinha cheia, foi embora. Já eu não tive uma experiência tão boa como essa. Eu trabalhava numa rádio antes da Rádio Maranata e tinha que sair de São Lourenço 5 horas da manhã. E quando eu peguei o carro, uma semana eu lidei com um crente que não sabe enfrentar dificuldades, que não tem um caráter de Cristo. Segunda-feira lá vem ele. Quando eu paro o carro perto dele, crente animado é assim, aí eu baixo o vidro. Bom dia, meu querido, a graça e a paz, tudo bem? Ele diz: tá nada. Eu disse: talvez é porque hoje é segunda-feira, o povo tem raiva de segunda-feira, né? Quer dormir mais. Fechei o vidro, me despedi dele e fui embora. Terça-feira lá vem ele, quase no mesmo caminho, eu paro o carro, baixo o vidro, novamente eu grito: e aí, meu irmão, bom dia, paz do Senhor, como é que está? Tudo bem? Ele disse: tá nada. Aí eu fiquei curioso, eu disse: não, ontem foi segunda, mas hoje é terça, o que está acontecendo, meu irmão? Ele disse: meu irmão, minha mulher está doente. Ô, meu irmão, e parece que a doença não passa nunca. Eu disse: eu vou orar por ela, meu irmão, ela vai ficar boa, levanta a tua cabeça. Quarta-feira lá vem ele, aí o desânimo já começou a tomar conta de mim. Não baixei nem o vidro todo, baixei só a metade. Aí quando eu baixei a metade do vidro, ele botou a cara, eu disse: aí, meu irmão, Pai do Senhor, como é que o senhor está? Tudo bem? Ele disse: tá nada. Eu disse: pelo amor de Deus, sangue de Cristo tem poder, o que está acontecendo, meu irmão? Ele disse: irmão Ibe, eu vendo macaxeira, e até para vender macaxeira está difícil. Na quinta-feira, quando eu vi ele, o vidro estava aberto na metade, eu subi o vidro todinho, empurrei o pé no acelerador, e quando eu olhei pelo retrovisor, a fumaça cobriu. E ele ficou parado olhando para mim, porque eu pensei o seguinte, eu raciocinei rápido. Eu disse: olha, amanhã é sexta-feira, se eu abrir esse vidro hoje, eu já sei o que é que eu vou ouvir. E amanhã eu vou estar pior do que ele. Olhe para o seu irmão e diga assim: só ande com gente animada. Gente que tem caráter de Cristo. Cuidado para não andar com gente, meu irmão, que tudo dele está ruim. Quem tem um caráter de Cristo é diferente. Jó perde 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Quando o diabo olha, está Jó adorando. Quem tem o caráter de Cristo não é movido pelas circunstâncias. Saia daqui nessa noite entendendo: eu não sei como está a situação, eu não sei até onde o parafuso está sendo apertado, mas isso tem dia e hora para acabar. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu estou testando você, eu estou provando a sua fé. Continue olhando para mim, que sou o Senhor e Salvador. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu vou surpreender você. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 3, ele vai dizer que ele é Deus para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem pensado. Mas mantenha-se firme, porque caráter é um elemento fundamental também para estar diante de Deus. Olha o que é que o salmista vai dizer, eu acho maravilhoso esse salmo, Salmo 15, versículos 1 e 2, o salmista diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ele faz 2 perguntas e ele mesmo responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Até para estar na presença de Deus,
ele requer de nós um caráter íntegro. É ser uma bênção aqui, mas ser uma bênção em casa. É dar glória a Deus aqui e dar glória a Deus em casa. É ser uma bênção na rua e ser uma bênção na igreja. É ser uma bênção na igreja, mas ser uma bênção lá onde você trabalha. É ser uma bênção aonde você estiver. Porque só pode habitar no santuário de Deus aquele que é íntegro. As pessoas podem até olhar para você por fora e chamá-lo de homem de Deus, me chamar de homem de Deus, de mulher de Deus, mas lembre-se, diante de Deus as máscaras caem. Diante dele, ele entra e consegue ver aquilo que ninguém consegue, é o íntimo do coração do homem. É por isso que diante de Deus nós temos que se quebrantar e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. A minha oração tem sido essa diariamente. Quando eu abro a Bíblia e vejo Paulo, um homem que foi até o terceiro céu, dizendo: miserável homem que sou, eu digo: meu Deus, o que é que eu vou dizer? Se Paulo disse miserável homem que sou, o que é que eu vou dizer para Deus? Porque diante dele, o que ele requer de mim e de você é integridade de caráter para habitar no seu santuário. Porque só vai entrar no céu aquele que tem caráter, aquele que é íntegro, aquele que procura andar uma vida justa e correta diante do Senhor. Porque é que muita coisa está acontecendo por aí. De vez em quando as pessoas chegam e dizem: olha, pregador, está acontecendo isso. Eu disse: ah, meu irmão, e vai piorar. Sabe por quê? Porque o filtro de Deus, a peneira de Deus, ela é rígida. A Bíblia fala que ele é santo. E nós temos que andar numa vida de santidade diante do Senhor. Procurar fazer a sua vontade, procurar fazer o seu querer, procurar viver uma vida que agrade ao Senhor. Uma coisa importante que eu aprendo aqui com Jó também, é que, independente das circunstâncias, independente da situação, o que Deus olha em mim e em você, para nos levar em posições que ainda Ele vai te levar e me levar, é o seu caráter. Lembre-se sempre disso. Nicolau Maquiavel dizia uma frase que até hoje tornou-se célebre. Maquiavel dizia assim: dê poder ao homem e você saberá quem ele é. Mas Jesus vai dizer uma coisa que se distingue completamente daquilo que Maquiavel falava. Em Lucas capítulo 16, versículos 10 e 11, ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel aonde? No muito. Quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. Quando a gente procura ter o caráter de Cristo, a gente procura fazer as coisas certas nas mínimas coisas, sabendo que um dia o Senhor vai nos levar a lugares maiores. Procure ser fiel hoje naquilo que você está fazendo. Procure ser honesto naquilo que você está fazendo. Olha, irmão, é pouco, mas vai fazendo com integridade. Vai fazendo com carinho, vai fazendo com amor, vai fazendo com excelência. Porque Deus vai colocar coisas grandes em tuas mãos. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te exaltar, mas primeiro, tenha caráter naquilo que é pequeno, nas mínimas coisas, naquilo que você tem olhado e tem dito: mas Senhor, vai ser quanto tempo aqui? Aí Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: a hora está chegando, te aguenta aí. Eu vou te colocar nas posições que eu tenho te prometido. Eu vou te elevar, mas primeiro você passa pelo caminho mais difícil. É Deus provando a nossa fé. Uma coisa importante que eu aprendo acerca de caráter que precede a honra, como eu falei lá no início da mensagem, é impossível você primeiro achar que vai ter honra se você primeiro não tiver um caráter cristão íntegro, moldado pela palavra de Deus. Por quê? Porque a honra, ela tem três coisas importantes que nós precisamos aprender. Em primeiro lugar, a honra, você tem que entender que existe uma dupla honra na Bíblia citada. A Bíblia vai falar de uma verdadeira honra e de uma falsa honra. Jesus vai deixar isso muito claro em Mateus capítulo 15. Leia comigo Mateus 15, versículos 8 e 9, diz assim: este povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. A Bíblia diz que existe uma falsa honra e uma honra verdadeira. E quem pratica uma falsa honra, isso é fruto de um caráter falho, de um caráter defeituoso. Quem procura viver pela honra, como diz a palavra de Deus, ele honra o Senhor com os lábios, mas também honra o Senhor de coração. A honra, ela tem uma semelhança muito com o caráter nessas questões. Quando alguém chega para você, você já percebe se aquilo que ela está falando é uma honra que vem de dentro ou apenas aquilo é só para enganar você. Quantas pessoas a gente percebe que chega e diz, ficou bonito, hein? Mas só no olhar você já percebe, quem tem um discernimento de Deus, diz isso aí não é nada, isso aí ele está tentando falar para me agradar. A verdadeira honra, ela brota do coração. É por isso que a Bíblia fala que o texto aqui é claro que aquilo que Deus recebe não é a honra que sai dos lábios. É por isso que a nossa responsabilidade como adoradores é chegar aqui e dizer, Senhor, eu vim aqui para te adorar em espírito e em verdade. Eu vim aqui, Senhor, para te oferecer aquilo que tem de melhor dentro de mim. Eu não sei você, mas eu tenho vivido uma luta muito grande como cristão e não é de hoje. E que luta é essa, pregador? É procurar agradar a Deus, honrando a Ele, não só com aquilo que sai dos meus lábios. Eu tenho dito sempre, um dos maiores desafios que a gente enfrenta como cristão, eu não sei você, mas para mim é assim, é procurar agradar a Deus de coração. É dizer, Senhor, eu estou aqui para te adorar, mas é para te adorar mesmo. E essa adoração não pode ser só na igreja. Honrar ao Senhor não é só com as palavras, honrar a Ele é com as nossas atitudes. E é preciso que a gente faça sempre essa reflexão. Eu tenho honrado ao Senhor de fato, com a minha oferta, com o meu sacrifício, com o meu louvor. Será que eu tenho feito isso de coração? Porque a verdadeira honra, ela é desprovida de vaidades. E o que eu acho interessante na Bíblia é que o conceito de honra na Bíblia é completamente diferente do mundo. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia ensina a gente esperar a honra de ninguém. A Bíblia diz, honre o seu irmão. A Bíblia manda primeiro você honrar os outros. A Bíblia sempre nos ordena que o conceito de honra na palavra de Deus Paulo vai dizer aos Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O que a Bíblia trata de honra é, honre o outro, procure tratar bem o outro. Quando a Bíblia fala de honra, a Bíblia fala de empatia, se coloque no lugar do outro. Honre o outro com aquele caráter de Cristo que existe em você, sem querer nada em troca. É você amar, é você cuidar, é você dizer, olha, eu estou aqui para servir. Você escutou o que o pessoal aqui do coral falou, do conjunto, do grupo falou? Nós viemos aqui para servir. Servir é uma característica de quem de fato honra o Senhor. Ele não está pronto para ser servido. Ele está na obra do Senhor para servir, para dizer, Senhor, eis-me aqui. Estamos vivendo uma época, irmãos, onde no nosso meio a busca pela honra do mundo está crescendo. As pessoas querem ser aplaudidas, reconhecidas, mas não querem servir. Porque o princípio da honra na Bíblia, primeiro, é eu servir você, é eu cuidar de você. Até a nossa oração não pode ser individual, tem que ser coletiva. Tiago vai dizer que devemos orar uns pelos outros para que sejamos sarados. E o Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar isso. Procure viver uma vida de caráter. Procure viver uma vida de honra, honrando o seu pastor, honrando a igreja, honrando o seu irmão. E essa honra não pode ser uma honra da boca para fora. É uma honra que vem, que brota do coração. Honrando a Deus acima de todas as coisas. Essas duas palavras estão na Bíblia do Antigo ao Novo Testamento. Caráter e honra. Honra
e caráter, duas coisas que chamam a atenção de Deus. A Bíblia fala que um dia um oficial chegou e disse: olha, Senhor, não é preciso nem o Senhor entrar na minha casa, uma palavra sua e o meu criado sarará. Sabe o que é que o Senhor estava dizendo? Senhor, olha, sabe o que é que aquele homem estava dizendo a Jesus, ao Senhor? Olha, eu quero honrar o Senhor, só recebendo uma palavra sua. Eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. E Jesus vai dizer: olha, em todo Israel nunca se viu uma fé desse tamanho. Honrar a Deus é você reconhecer que não existe mérito nenhum. O que age na minha vida e na sua é a graça do Senhor. Estamos aqui não é porque merecemos, estamos aqui é porque a graça de Deus nos alcançou. Então o que é que nos resta? Honrá-lo todo dia. E se você quiser honrar a Deus, não é só na igreja. Quando estiver na rua, honre ao Senhor. De vez em quando alguém olha para mim e diz: rapaz, esse cara não tomou o Rivotril, o Gadernal dele. Porque se você me vê na rua, muitas vezes eu estou conversando sozinho. E sabe qual é essa conversa que eu tenho dito para Deus? Senhor, Tu és santo, Tu és grande, Tu és poderoso. Esses dias eu fui pregar numa igreja, a Ruth não pôde ir comigo. E da hora que eu saí de casa até chegar na igreja, era só choro no carro. E eu me alegrando ali dentro do carro, dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Deus, que privilégio sair de casa para poder Te adorar, Te servir. Porque imagina quem era você, quem era eu. Ele nos honrou primeiro. Ele nos serviu. Paulo vai dizer lá em Filipenses que ele esvaziou-se, tomou a forma de servo. E a palavra servo que Paulo usa ali no grego é doulos, é escravo. Paulo vai dizer que ele veio aqui para olhar para mim e para você e dizer: eu vou morrer em seu lugar, eu vou cuidar de você, eu vou te levantar, eu vou ajudar você na caminhada. Se hoje nós estamos aqui, é porque Ele nos honrou primeiro. Que privilégio em você estarmos aqui, porque eu não sei você, não existe mérito nenhum para eu estar aqui hoje adorando ao Jesus. É a graça e a misericórdia dEle. Eu costumo até dizer uma coisa, e com isso eu quero finalizar. Eu sempre costumo falar isso nas igrejas por onde eu passo, e eu sei que aqui não vai ser diferente, vocês vão sorrir do mesmo jeito, que isso aqui não é um amontoado de joinhas, de gente boa, não. Se o pastor Sóstenes tivesse tempo e passasse o microfone para cada um aqui, a gente iria ouvir cada história, meu irmão, de gente que estava lá no mundo, todo desmantelado, na bagaceira, e o Senhor trouxe para cá e foi trabalhando, moldando o seu caráter, foi ensinando a você o que é honrar, e hoje você está aqui dando glória a Deus e aleluia. Isso é um privilégio, porque eu não sei você, tem horas que eu olho para mim mesmo e digo: Senhor, onde é que eu estaria? Onde é que essa joinha estaria uma hora dessa se não fosse o teu amor? Se não fosse a tua palavra? Olha aí para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não é nenhuma joinha, não. Tem ninguém gente boa aqui, não. Nós estamos aqui porque Deus um dia teve misericórdia da gente. Aí lá fora, você não tinha um legado no caráter, era um caráter falho, defeituoso. Aí hoje você entra na igreja, o Senhor transforma a sua vida, começa a moldar o seu caráter. Deixa eu lhe contar uma história. Eu sou natural de São Lourenço da Mata. E eu me recordo que um dia, eu indo visitar a minha cidade, que hoje eu estou morando ali em Jaboatão, lá em Candeias. E sempre que eu ia a São Lourenço, eu encontrava um rapaz que gostava de tomar um negocinho. E aquele homem estava numa situação que os vizinhos diziam: vai morrer a qualquer momento, as pernas inchadas. Situação terrível. Só que um belo dia, depois de uns 2 anos, eu voltei à minha cidade. E quando eu fui subindo no alto Santo Antônio, lá vinha aquele homem descendo a ladeira, com um paletó assim, uma Bíblia na mão. As pernas já não estavam mais inchadas. Eu vinha numa certa velocidade do carro, aí fui diminuindo para me aproximar perto dele. Ele me reconheceu de longe. Quando eu parei o carro, que encostei ao lado dele, ele botou a cara dentro do carro e disse assim: irmão Ibe, olha o que Jesus fez na minha vida.
Porque quando Jesus chega, Ele muda, Ele transforma. Quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, Ele transforma a nossa história. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: pregador, eu não tenho nada na minha vida para deixar como legado. Mas hoje você pode sair daqui com a sua vida transformada. Porque quem conhece a Jesus vai ter duas histórias, uma do antes, outra depois. Todos nós aqui temos uma história antes e uma história depois com Jesus. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu quero mudar o seu caráter. Eu quero honrar você e você vai aprender o que é honrar as outras pessoas. Não saia desse culto aqui hoje, isso aqui é noite de salvação. Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: foi esse o lugar e o local que eu marquei aqui para ter um encontro com você. Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: olha, nesse culto eu marquei esse encontro com você. E você hoje tem que sair daqui para viver uma nova vida. Porque todo mundo que está aqui um dia teve o caráter transformado por Ele. E hoje nós somos uma nova criatura em Cristo. Hoje, quando a gente olha para o passado, a gente olha até com vergonha. É por isso que a Bíblia fala que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais, porque Ele fez questão de jogar tudo no mar do esquecimento e nos trouxe aqui para dizer: a partir de hoje é uma nova vida, é uma nova história. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para isso. Eu quero mudar o seu caráter, eu quero reescrever a sua história. Não saia daqui hoje sem fazer uma aliança com Ele. Não saia daqui hoje sem dizer: Senhor, eu quero viver uma nova história. Eu quero viver, Senhor, uma nova vida contigo. Eu quero viver, Senhor, um novo momento contigo. Porque Ele mudou a minha vida, vai mudar a sua vida também. Saia daqui hoje entendendo que Ele é Deus que muda o caráter. Ele está aqui hoje para mudar a sua vida e te ensinar o que é ser uma pessoa honrada. E você vai sair daqui hoje entendendo que Ele te chamou para que você viva uma nova história com Ele. Saia daqui nessa noite hoje entendendo: Jesus te trouxe aqui para mudar completamente a sua vida. Quem pode dizer amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei orando ali, dizendo assim: meu Deus, um sexteto desse, um homem pregando com a voz dessa, quem sabe eu pego no microfone e minha voz não muda, né?